Fala pessoal, tudo bem? Então vou gravar aí as perguntas e respostas que fizeram aqui via Stories, tá? Vou ler no celular, porque são muitas perguntas, e vou tentar responder a maioria delas para vocês, tá? Primeira pergunta, por que o FUI e não FUT? Dizem que o FUT dá mais resultado, porém é mais invasivo, seria por isso? Pessoal, o FUI é menos invasivo, sem dúvida nenhuma, tem uma recuperação mais rápida, tá? Para vocês terem uma ideia, o paciente que faz FUT, ele tem que fazer um repouso de pelo menos 30 dias antes de voltar às atividades físicas, tá? mais extenuantes, por exemplo, academia. No FUE, eu já libero 5 dias depois para o paciente voltar para a academia. O pós-operatório é menos doloroso, tá? Então é uma cirurgia menos invasiva que hoje em dia a maioria das pessoas procuram, tá? Em relação ao FUT dar mais resultado que a FUE, não é verdade, pessoal. É claro que se um cirurgião que tem mais habilidade no FUT for tentar fazer um FUE, ele vai ter um resultado melhor no FUT. Porém, se o cirurgião fizer as duas técnicas, por exemplo, eu sempre fiz as duas técnicas, eu acredito hoje em dia que eu consiga um melhor resultado com a técnica FUE do que com a técnica FUT, tá? Então, quem acompanha já viu que nós já ultrapassamos os 5.000 folículos aqui em uma cirurgia de FUE. É uma cirurgia muito grande, tá? No FUT, em toda a minha prática, e olha que eu tirava faixas bem largas, eu nunca havia conseguido atingir as 5.000 unidades foliculares, tá? Então, particularmente, eu acho o FUE superior hoje em dia. Não que o FUT seja ruim, tá? Mas eu que sei fazer as duas técnicas, acho que o FUE dá um melhor resultado, é menos invasivo, tem um pós-operatório melhor e uma volta às atividades mais rápida, tá bom? Aqui tem uma paciente perguntando, quase não vejo resultados dos procedimentos femininos. Eu farei minha cirurgia dia 16/4, tá? Então a Vanessa. Vanessa, é o seguinte, quando a gente posta, o paciente, ele, além de autorizar a postagem, a maioria dos pacientes quer que a gente poste o caso deles, tá? Com mulheres já é diferente. Mulheres, é uma situação bem mais delicada. A calvície, tá? A mulher lida de uma forma diferente com a calvície, tenta não se expor demais, tá? Porque é uma coisa que realmente baixa muito a autoestima. Recentemente eu recebi uma paciente com uma cicatriz bem extensa, que nem o marido sabia dessa cicatriz. Então realmente são situações bem mais delicadas e que a maioria das mulheres não gosta de expor, tá? Quando a pessoa realmente não se importa e quer expor a cirurgia, a gente coloca, tá? Mas são feitas, é claro, que não na mesma proporção dos homens, tá? Mas vamos dizer que hoje em dia os transplantes femininos, eles sejam mais ou menos 30% dos transplantes totais que a gente faz, e quando bem indicados, tá? Quando a paciente tem uma boa área doadora, vai ter uma boa cobertura, o transplante tem um resultado tão bom quanto, tá bom? A cirurgia em pacientes jovens, perguntou Humberto, tá? Humberto, então eu já falei algumas vezes sobre isso aí. O meu ponto de vista, tá, é assim, um paciente de 21 anos que já está com uma calvície extremamente extensa, que já está prejudicando, tá, que já está causando uma baixa de autoestima, está atrapalhando profissionalmente, está atrapalhando pessoalmente. Eu não acho correto fazer esse paciente esperar mais alguns anos, tá, sofrendo com isso aí, sofrendo com essa situação, para operá-lo mais tardiamente. O meu ponto de vista é o quê? Tratar o paciente, estabilizar o paciente com o uso de medicamentos, tá? Uma hora que ele está estabilizado, a gente opera, tá? Eu não vejo nenhuma diferença em você operar um paciente com 21 anos estabilizado com o uso de medicamentos ou fazê-lo aguardar 8 anos aí sofrendo naquela situação, tá? Para dizer que vai operá-lo com 29 ou com 30 anos, tá bom? Porque com 29, 30 anos ele também vai precisar de estabilização medicamentosa e pelo menos não vai ficar esses 8 anos aí sofrendo no melhor momento da vida dele, tá bom? Rotina e medicação pós-operatória. Então, pessoal, eu já falei isso aí algumas vezes. O transplante capilar, ele visa reconstruir aquela área de calvície que o paciente já tem, tá? O transplante em si não vai curar a genética dos outros fios que o paciente tem que não foram transplantados em cair. Então, essa genética desses fios, a genética da alopecia androgenética, vai seguir o seu curso se a gente não bloquear. Então, o tratamento não faz os fios voltarem a nascer,
E o transplante não impede os outros fios de nascerem. Então as duas coisas são importantes. O transplante para restaurar a área de calvície que esse paciente já tem e o medicamento para impedir que os outros fios que ele tem evoluam com queda, tá bom? Isso independe da idade, isso independe do grau de calvície, tá? O tratamento, ele não tem nada a ver com a cirurgia, tanto que tem pacientes que só fazem tratamento e não precisam da cirurgia, mas precisam do tratamento para não ficarem mais calvos, ok? Após 4 anos de cirurgia, como está o transplante, tá? Então eu já tenho pacientes, pessoal, com mais de 9 anos de transplante, tá? E os fios transplantados, pessoal, aquilo que a gente falou, eles são retirados dessa região e esses fios não têm receptor para o DHT. DHT é o hormônio que faz o fio de cabelo atrofiar. Uma vez removido dessas regiões, ele vai levar essas características daqui. Então o fio transplantado, ele não vai cair mais, tá? Eu já falei para vocês isso. Porém, os outros fios do paciente podem continuar caindo, é o que eu acabei de falar na outra pergunta. Então, pacientes com mais de 8, 9 anos de transplante que continuaram fazendo o tratamento estão com a situação muito, muito boa. Agora, aqueles pacientes que operaram muito tempo atrás, até mais tempo, 10, 15 anos, fizeram um transplante e não seguiram o tratamento, a calvície evoluiu, tá? E os pacientes permaneceram com aquela região transplantada e necessitam de um novo transplante, tá? A questão da densidade também é muito importante. Então, se a gente vai reconstruir um paciente que tem um pouquinho de fio aqui, mas muito atrofiado, o que que eu faço? Tá? Eu já coloco uma densidade total, não contando com aqueles fios. Por quê? Caso aqueles fios que o paciente tem evoluam com queda, eu já fiz uma densidade suficiente para o resultado ser satisfatório, mesmo sem aqueles fios, ok? Finasterida atrapalha nos ganhos da musculação? Pessoal, não atrapalha, tá bom? Então, o paciente pode utilizar, a gente utiliza para atletas de alto desempenho, tá? A finasterida. Às vezes, se é um atleta profissional, a gente tem que fazer um ajuste de dose, tá? Da finasterida, mas não atrapalha, tá? Inclusive, nós vamos falar isso aí, eu e o Paulo Musi, nós vamos falar sobre esse assunto aí, tá bom? Recomenda algum shampoo? Pessoal, tem shampoos de ótima qualidade hoje em dia, tá? Shampoos para cabelo fino, como Kerastase, o Paul Mitchell. A rotina do pós-operatório, qual que é normalmente, pessoal? A gente inicia o uso do shampoo Johnson, neutro, pós-operatório, tá? Depois de uns 10 a 15 dias, a gente entra com o Paul Mitchell Tea Tree, que é um shampoo que faz uma extrema limpeza, tá? Um shampoo para couro cabeludo oleoso. E após isso aí, quando o cabelo já começa a nascer, eu já substituo pelo Nioxin, que é um shampoo que também tem um bom condicionador, tá? Então eu gosto de utilizar ele para o fio começar a ficar mais bonito, tá bom? Mas Kerastase, Paul Mitchell, L'Oréal Paris, são shampoos de boa qualidade, geralmente procurar os shampoos com pouco sulfato, tá bom? Aqui o Giovanni ele pergunta, doutor, é possível fazer transplante apenas com área doadora do peito? Já tenho linha frontal. Normalmente não, tá? Se for uma calvície extremamente pequena, você até consegue, tá? Fazer com um fio só do peito, mas eu não vejo muito sentido, tá? Por quê? O body hair transplant, pessoal, eu já falei outras vezes para vocês, a gente utiliza para aumentar a densidade entre os fios, tá? Isso pelo menos é uma conduta minha. Eu não gosto de fazer uma região puramente com fios do corpo, tá? Então eu não gosto, por exemplo, de fazer a frente com fios e a coroa 100% com o body hair transplant, tá? Normalmente o que eu faço? Eu intercalo fios do corpo com fios de cabelo, para que aqueles fios do corpo só deem volume, tá? Então, esse paciente aqui, o Giovanni, diz que já tem linha frontal. Se ele tiver uma boa área doadora, tá, capilar, sem dúvida nenhuma, vai ser a minha escolha para fazer o transplante, tá bom? A finasterida causa diminuição do libido? Então assim, pessoal, existe muito mito em relação à finasterida, existe um folclore enorme em relação à finasterida, tá? É claro que alguns efeitos colaterais descritos, eles podem existir. Um deles e o principal deles é a queda de libido, tá? Porém, pessoal, essa queda de libido acontece em 2% dos pacientes que utilizam a finasterida. Então, a cada 100 pacientes que utilizam, 2 vão experimentar diminuição do libido. E não é uma diminuição do libido permanente, tá? Caso permaneça, durante o uso da medicação, a gente suspende que o libido normaliza
normaliza muito rápido, tá? A meia-vida da finasterida, então o tempo que ela fica atuando no organismo, pra vocês terem uma ideia, é de 24 horas, tá? Então, é uma medicação que a gente já utiliza há mais de 20 anos, é uma medicação que a gente sabe que é segura, tá? E é uma medicação que realmente é uma das poucas que vai auxiliar no tratamento da calvície, ok? A pergunta do David é por que fica ralo depois do transplante capilar, a linha frontal? Então, eu não sei se ele está falando de outros transplantes que ele viu, tá? Mas é o seguinte, eu sempre que vou fazer, David, eu procuro da máxima densidade na área frontal, tá? A hairline, ela tem que ser feita com folículos de 1. Você não pode fazer um chapadão reto, tá? Com folículos de 2, porque vai ficar extremamente artificial. Então, é necessário, tá, para ter uma hairline bonita, fazer a irregularidade com folículos de 1 fio. Se vocês olharem no meu cabelo aqui, vocês vão perceber que tem uma baixa densidade no início e depois ele ganha volume, tá? Então é assim que a gente reproduz. Sempre uma linha de 1 irregular, não com alta densidade, e depois você faz uma zona bem definida logo atrás, com folículos de 2 em alta densidade, tá bom? Às vezes vocês veem evoluções com 4, 6 meses, tá? E acham que está um pouquinho ralo, mas é porque está no meio da evolução. 6 meses é praticamente metade da densidade que o paciente vai obter ao final de 1 ano, tá? Então, não é para ficar ralo, tá? A não ser em situações em que o paciente não tem uma boa área doadora e você comunica ao paciente que ele não vai ter uma alta densidade, tá? Se ele vai ficar satisfeito com uma densidade um pouco menor, quando o paciente concorda, você opera e ele fica extremamente satisfeito, tá? Quais exames tem de se fazer para avaliação e marcar o transplante? Só de sangue? Não, então assim, pessoal, para qualquer cirurgia aqui que a gente vai fazer, tá, isso inclui o transplante capilar, são necessários os exames pré-operatórios. Os exames pré-operatórios, eles contemplam uma coleta de sangue, tá? Nessa coleta de sangue você vai pedir hemograma, glicemia, as sorologias, o coagulograma, tá? E também é necessário um eletrocardiograma que o cardiologista vai avaliar. Uma vez tudo normal, o paciente vai para a cirurgia. Se for detectado alguma anomalia no exame de eletrocardiograma, aí vão ser solicitados exames complementares, como por exemplo um ergométrico, tá? Mas normalmente, a maioria dos pacientes, só um eletrocardiograma já é o suficiente, tá bom? Efeitos colaterais da finasterida, nós acabamos de falar. Os dois principais efeitos colaterais da finasterida que acontecem em 2% dos pacientes que utilizam são diminuição do apetite sexual, tá? Não é impotência, e oligospermia, diminuição do volume de espermatozoide, ok? Uma pergunta legal do Daniel. Caso tenha psoríase e dermatite no couro cabeludo, ainda assim dá para fazer o transplante? Dá sim, Daniel. Quando tem a dermatite, a gente sempre trata antes, né? A dermatite. E no caso da psoríase também, a gente gosta que esteja estabilizada, tá? Mas já existem trabalhos descrevendo que o transplante capilar melhora a psoríase na região do couro cabeludo, tá bom? Uma pergunta do Luiz Carlos. Se a tintura aplicada em cabelo transplantado pode afetar seu crescimento e resultado, tá? Tintura logo após o transplante, tá? Eu não gosto que utilize. Então, eu libero o paciente com 30 dias para utilizar tonalizante sem amônia, tá bom? Então, 30 dias, que é quando começa a nascer um pouquinho do cabelo, porque antes também não há necessidade, porque foi raspado. Então, a gente libera para o uso de tonalizantes, tá bom? Que não tem amônia. E o paciente pode começar a utilizar a partir de 30 dias. Aqui o Fernando pergunta, o inchaço pós-FUI na testa e a área doadora. Então assim, Fernando, é normal ter inchaço, tá? Não são todos os pacientes que têm inchaço, mas aqueles que apresentam é normal, tá? Muito do repouso que o paciente faz no pós-operatório, tá? Então a gente tenta utilizar o mínimo de infiltração possível, tá? Antigamente a gente utilizava muito mais infiltração para evitar sangramento na hora do transplante, tá? Hoje a gente já utiliza um pouquinho menos por causa do uso dos implanters, tá? Mas é possível. Se o paciente no pós-operatório não tiver um repouso legal, nos 2 primeiros dias, por exemplo, de pós-operatório, o cara opera hoje, vai trabalhar amanhã, e é um dentista, ou alguém que trabalha olhando no teclado, ou vai ficar olhando o celular assim com o rosto para baixo, ou digitando, ou trabalhando olhando para baixo, todo o soro que a gente injeta aqui para evitar sangramento vai descer, então vai ter inchaço. A maioria dos pacientes que faz um repouso, dorme na posição correta, que é de barriga para cima nas 3 primeiras noites, tá? Esse inchaço normalmente ou não aparece ou é muito discreto, ok? E quando aparece também, é um inchaço que geralmente regride em 48 horas,
A drenagem linfática é muito positiva nesses pacientes, tá? Então faz uma drenagemzinha, a própria esposa faz, o próprio companheira faz, tá bom? Isso aí já desincha. Transplante para barba. É um transplante bacana, tá, pessoal? É um transplante um pouquinho mais difícil do ponto de vista técnico, então não é todo mundo que faz. E eu faço, pessoal, naqueles pacientes que não têm uma tendência muito forte para calvície, tá? Porque os pacientes que têm tendência à calvície, que estão evoluindo com calvície, geralmente eu recomendo não gastar área doadora para transplantar a barba, tá? Ele tem que ponderar o que é mais importante, ficar com a barba ou ter cabelo, tá bom? Sobre a possibilidade do uso de cabelos na barba na região da coroa, o Marcelo pergunta, tá? Você sabe que eu já falei, já fiz outras vezes, eu já mostrei, a gente faz, tá? Transplante, retirando fios da barba, retirando fios do tórax, quando a área doadora é insuficiente, tá bom? Falar sobre valores, a gente realmente, eu já falei outras vezes, a gente não fala sobre valores diretamente em mídia social, porque isso aí pode trazer problemas com o Conselho de Medicina, tá bom? Então, é muito simples, pacientes que querem saber valores, a gente tem aqui um link no Instagram para o WhatsApp, o paciente envia as fotos, a gente analisa e devolve um orçamento para o paciente, tá? Então, super simples. Aqui, a Rafaela pergunta casos em jovens, meu filho tem 20 anos e teve uma perda significativa de 3 anos para cá. Rafa, é aquilo que eu falei, tá? No meu ponto de vista, na minha forma de entender a minha profissão e a empatia, né, que a gente coloca em relação ao problema da outra pessoa, então se colocar no lugar da outra pessoa, se fosse eu com 20 anos, com calvície, tá? Eu não ia querer esperar até os 30 e perder um dos melhores momentos da minha vida, que depois não volta, tá? Sofrendo com a calvície, sofrendo com discriminação, com bullying ou até com baixa autoestima. Então, uma vez estabilizado o quadro com o tratamento medicamentoso, eu acho que o paciente tem condições de operar, tá? Aqui, o Adriano pergunta, pós-implante, tem que tomar medicação ou algum cuidado específico? Tem os cuidados normais do pós-operatório, tá? Que são a lavagem 2 vezes ao dia, tá? Lavar o cabelo 2 vezes ao dia, dormir mais elevado nas 2 primeiras noites e evitar atividade física por 5 dias, tá? Bem como evitar exposição solar prolongada sem nenhuma proteção durante 30 dias, tá? Com bonezinho com filtro solar, aquele que o pessoal usa para correr, tá? O paciente já pode ficar um pouquinho mais exposto, tá? Antes de 30 dias. Aqui, a K. Romantini, pós-operatório de 15 dias, eu gostaria de ver, estou tentando convencer meu marido a fazer. Beleza? Se você olhar lá no nosso Instagram, a gente tem pós-operatórios aí com 10, com 15 dias, tá? Principalmente o Maguila. O Maguila postou a evolução dele aí com 10, com 15, com 1 mês, tá? Então, tem lá para ele dar uma olhada, tá? Geralmente com 15 dias tá bem bonitinho, tá? Normalmente ninguém percebe já que fez o transplante. Tratamento com fórmulas manipuladas são eficazes. Pessoal, então assim, minha opinião pessoal, não estou falando mal de nenhuma farmácia de manipulação, tá? Bem como não tenho vínculo com nenhuma farmácia de manipulação. Eu não gosto de medicações manipuladas, tá bom? Eu gosto de medicações referência, que compre direto na farmácia, ok? Lâmina de safira, faz diferença? Pessoal, eu não gosto da lâmina de safira, tá? Porque eu já mostrei para vocês aqui que eu gosto de fazer minhas próprias lâminas, tá? Então eu customizo as minhas lâminas, eu faço vários calibres, tá? A depender do calibre do fio do paciente. Então eu faço com 0,63, 0,67, 0,70, 0,75, eu não gosto de nada padronizado. Eu acho que o transplante capilar ele tem que ser uma coisa totalmente customizada para aquele paciente, desde linha frontal, desde densidade, até as microincisões que vão receber os folículos, tá? Então eu prefiro fazer as minhas próprias lâminas, tá bom? Aqui o Roger, provavelmente o Roger ele deve ser cirurgião de transplante, né? Algum colega médico, e ele fala, como conseguir uma alta densidade se temos o efeito popping? Ele escreveu bupping aqui, mas eu acho que é popping, tá? Popping, então, para vocês entenderem o que é, pessoal. Na hora que está implantando, se coloca muito próximo um do outro, você coloca um folículo, o outro pula, tá? Então a minha dica é o quê? Você faz uma densidade menor na primeira passada, tá? Então implanta na primeira passada, e aí na hora que você está chegando no final, aqueles que você colocou no começo, eles já estão mais sedimentados, aí você vem dando densidade, tá bom? Mais uma aqui. Serenoa repens, pessoal. Serenoa repens, para quem não conhece, é um fitoterápico, uma medicação à base de plantas que tem um potencial de redução no DHT, tá? Mas é uma redução muito baixa, não acho eficaz, tá? Não substitui a finasterida no tratamento, ok? Pessoal, vou deixar para uma parte 2 agora, tá? Já está na hora de eu começar, então o paciente está chegando, depois eu continuo.